Neste vídeo vamos estudar um método de busca local chamado Hill Climbing. Diferente dos métodos que vimos como busca em largura e profundidade, onde estávamos interessados em encontrar o caminho que nos levava de um estado inicial a um estado final, em muitos problemas de otimização o caminho é irrelevante. O que temos interesse é descobrir o estado do nosso problema, que é a solução desse problema. No caso do problema das 8 rainhas, por exemplo, o que queremos é uma configuração de tabuleiro onde as 8 rainhas estejam dispostas e não haja nenhum ataque entre elas. Portanto, o objetivo dos algoritmos de busca local é encontrar a configuração ótima ou encontrar uma configuração que satisfaça um conjunto de restrições do nosso problema. Os algoritmos de busca local mantêm um único estado corrente, diferente dos métodos de busca informada e não informada que vimos até aqui, em que nós guardávamos um conjunto de nós correspondendo à árvore de busca que estava sendo gerada. No caso da busca local, o que a gente vai ter é apenas um estado do problema e a gente vai tentar a cada instante melhorar esse estado. Significa que a gente vai tentar identificar um nó vizinho que tem uma avaliação melhor que o nó corrente e trocar um estado pelo outro. Os métodos de busca local eles são úteis para resolver problemas de otimização cujo objetivo é encontrar esse melhor estado, utilizando uma função objetivo. O Hill Climb é uma busca local gulosa. Ele utiliza apenas uma configuração do problema, que é o chamado nó corrente, e considera apenas os vizinhos a esse nó. Através da utilização de uma função objetivo, ele avalia esses nós vizinhos e segue para um próximo nó, que seria substituir o nó corrente por um de seus vizinhos, cuja avaliação dessa função objetivo seja maior. Então ele sempre vai fazer a troca quando a avaliação de um nó vizinho ao nó corrente tiver um maior valor da função objetivo. Vai chegar um momento em que não existem vizinhos que tenham um valor de função objetivo maior que o nó corrente. Nesse momento, o Hill Climb para a sua busca e retorna o nó corrente como sendo a solução do nosso problema. Então, esse é o algoritmo Hill Climb, onde eu faço justamente isso. Parto de um estado inicial aleatório, que inicialmente é considerado o nosso estado corrente, verifico os nós sucessores ao corrente, qual o valor da função objetivo que eles têm. Se o valor da função objetivo do nó vizinho ao nó corrente for menor, ou seja, você não melhora a avaliação com relação ao nó atual, nó corrente, você retorna esse nó como solução do seu problema. Caso a avaliação do seu nó vizinho do nó corrente seja maior que a avaliação do nó corrente, você faz a troca, o nó vizinho passa a ser o novo nó corrente e a busca continua. Vamos usar o problema das 4 rainhas como um exemplo da aplicação do método Hill Climb. Lembrando que a heurística que utilizamos nas 4 rainhas em aulas anteriores foi a função H, que determina o número de ataques no tabuleiro. Como o Hill Climb é utilizado na resolução de problemas de maximização, o que temos que fazer é definir uma função objetivo, de tal forma que quanto maior o valor da função, mais próximo estaremos de uma solução do problema. Essa função objetivo pode ser definida, por exemplo, como um valor menos h de n. Então eu tenho, por exemplo, essa configuração de tabuleiro, onde eu tenho 5 ataques que estão ocorrendo entre essas 4 rainhas, e avalio esse tabuleiro como uma função objetivo f, como sendo menos o valor de h. Então, se aqui o valor de h é 5, o valor de f é menos 5. Então, imagine que eu tenho essa configuração inicial, onde essa representação indica as linhas em que eu tenho uma rainha numa certa coluna. Então, por exemplo, o 3 aqui indica que na primeira coluna eu tenho uma rainha na posição da linha 3. Essa configuração tem um número de ataques de 5 e, portanto, o f dessa configuração será menos 5. O que eu tenho que fazer é avaliar os nós vizinhos a essa configuração. Então eu posso gerar os nós vizinhos
movendo as rainhas dentro da sua coluna. Então, passando a rainha da terceira linha para a primeira na primeira coluna, eu tenho uma nova configuração, que é considerada uma configuração vizinha à configuração corrente, e essa configuração também tem a variação de H igual a 5. Poderia ter mudado a rainha da terceira linha para a segunda, e essa nova configuração também teria o valor de avaliação H igual a 5. Para a configuração corrente do tabuleiro, eu tenho 12 possíveis mudanças de rainha que eu posso fazer, sempre pegando uma rainha que está numa coluna e trocando a sua linha. Eu coloquei aqui em cada uma das posições vazias o valor representando a função H de eu mover uma determinada rainha de uma coluna para uma certa linha. Então, por exemplo, se eu pegar essa rainha aqui da segunda coluna e movê-la para essa linha aqui, a segunda rainha nessa linha corresponderá a uma avaliação dessa configuração como sendo 3. Nota que, de todas as avaliações dos nós vizinhos, aquele valor que tem o maior valor de f, ou seja, o maior valor de menos h, é esse valor aqui, ó. Então, o f dessa configuração movendo essa rainha para essa linha seria menos 2. Portanto, esse é o vizinho que melhora mais a avaliação do nó corrente, que é 5. Então, o que eu vou fazer é mover essa rainha para essa posição e continuo agora com essa nova configuração como sendo a configuração corrente. E vou repetir o processo. A partir dessa configuração corrente, eu avalio as 12 possibilidades que eu tenho de mudança de rainha, verifico que existe uma posição que é essa, que se eu movo a rainha da segunda coluna da linha 2 para a linha 1, a configuração resultante do tabuleiro tem uma avaliação de H igual a 0 e, portanto, F será igual a 0 também. Faço essa movimentação e encontrei uma solução. Note que o progresso que foi feito desde o estado inicial até o estado objetivo do nosso problema foi alcançado de maneira bastante rápida. Considere agora que a gente começou numa configuração diferente. Nessa configuração que tem o valor de avaliação igual a 4. Ou seja, a função objetivo desse tabuleiro é igual a menos 4. Movendo a rainha da primeira coluna da linha 1 para a linha 2, eu tenho um valor dessa nova configuração de 3. Se eu mover a rainha da primeira coluna da linha 1 para a linha 3, a configuração resultante tem o número de ataques igual a 4. Avaliando as 12 configurações possíveis de serem alcançadas a partir do nó corrente, eu verifico que existem 4 possibilidades de mudança do nó corrente que me dão uma avaliação melhor, no caso a avaliação de menos 3. Então eu escolho uma desses possíveis vizinhos e mudo, no caso aqui, a rainha da primeira coluna da linha 1 para a linha 2. Vou repetir novamente o processo. Avalio as 12 possibilidades de configurações a partir do nó corrente, verifico que existe uma que é a melhor de todas, então movo a rainha dessa posição da segunda coluna, terceira linha, para a segunda coluna, quarta linha. Avalio novamente todas as configurações possíveis e verifico que, com relação à configuração corrente, que é avaliada com 1, eu não consigo nenhuma configuração de tabuleiro que tenha um valor de H melhor que 1. No caso, como eu não consegui melhorar a avaliação do meu tabuleiro, eu pararia a minha busca e o nó corrente, que é esse nó, essa configuração, retornaria como solução do meu problema, apesar de ela não resolver o meu problema, porque ainda existirá um ataque entre as rainhas. Será que valeria a pena a gente trocar uma configuração por outra se as duas tiverem o mesmo valor de avaliação? O que poderia acontecer nesse caso? O que poderia acontecer nesse caso é que a gente poderia entrar em loop, sempre trocando uma avaliação corrente pelo seu sucessor, as duas tendo o mesmo valor da função objetivo.
e isso poderia levar o nosso algoritmo a entrar num loop. Uma maneira de resolver isso é limitar o número de passos que a gente pode dar de lado, ou seja, trocar a configuração corrente por uma configuração vizinha que não melhore o valor da função objetivo. Então já deu para perceber que o HillClimb ele tem alguns problemas. Por exemplo, ele pode chegar num máximo que a gente chama local, que não é a solução do problema e é um ponto que eu não consigo melhorar a partir dele. Ou eu posso chegar numa situação, como essa situação ou essa, em que todos os nós vizinhos continuam com um valor igual ao valor corrente. E a gente está preso num platô nessa situação. Tá? O ideal é que a gente chegasse aqui no máximo global, mas isso vai depender de onde a gente começou a nossa busca. Se, por exemplo, o nosso nó inicial foi esse daqui, a gente está condenado a cair nesse máximo local. Se o meu ponto de partida fosse uma posição nessa região, a gente acabaria preso nesse platô. Então tudo vai depender do ponto inicial onde você começa a sua busca, que é gerado aleatoriamente. Um outro problema é se você tiver uma situação em que você tem vários máximos locais, um sequência do outro. Então fica difícil você escapar dessa região e chegar a um máximo global. Você fica preso em algum desses máximos locais aqui. Existem algumas variações do HillClimb. Você tem o HillClimb estocástico, onde você escolhe aleatoriamente os movimentos de subida. Então você vai, a cada instante, selecionando um nó e verifica se ele melhora a sua função de avaliação. Ele converge mais lentamente, mas em certos casos ele encontra soluções melhores do que o HillClimb básico. Uma alternativa seria você fazer uma implementação do HillClimb estocástico com geração aleatória de sucessores. Então você gera aleatoriamente um sucessor, vê se ele melhora o seu estado corrente, se tiver melhorado, você troca e assim por diante. Claro, se você tiver um problema em que você tem muitos estados sucessores do seu nó corrente, esse é o melhor método de você usar, do que você gerar todos esses vizinhos e avaliar todos eles. E você tem também a possibilidade de fazer um recomeço, aleatório do HillClimb. Então você começa aleatoriamente a partir de um ponto, tenta encontrar a solução que você puder, eventualmente você pode ficar preso num máximo local. O que você faz, separa essa busca e gera um novo estado inicial aleatório e tenta encontrar a solução a partir desse novo estado. Então, um exemplo no caso das 8 rainhas, você tem aí uma taxa de, em média, 7 buscas até encontrar uma solução, se você utilizar o HillClimb com esse reinício aleatório. Então, nesse vídeo, a gente apresentou o método de busca HillClimb, que é um método de busca local.